professora Valdiana Gomes, de volta para vocês, nossa quarta videoaula, tá certo? Com gramática, né? E a gente começa a nossa aula de hoje com a acolhida, né? Com desejo sincero e preciso que você esteja em comunhão com Deus, tá certo? Entender a função real de Deus em nossas vidas. A nossa escola preza por isso, né? Por essa acolhida tão importante, tão especial para cada um de nós. É um momento em que a gente pede a Deus piedade, né? Que Ele olhe por nós com amor, né? Que quantas vezes nós não merecemos esse amor de Deus, mas a gente mesmo assim, a gente deve pedir clemência a Ele. Então é com esse sentimento de bondade mesmo, de humildade, que a gente começa a nossa aula de hoje reverenciando a Deus, tá certo? Feito isso, eu gostaria que você pegasse a sua agenda com calma, tá certo? Seu módulo 1 ainda, nós ainda estamos no módulo 1, tá certo? Para que a gente pudesse dar continuidade à nossa aula, tá bom? Então, a gente vai ter aí, né, como proposta de aula, o módulo 1, conceito, tá certo? Resolução de atividade, página 76 a 79, tá certo? Essa é a indicação, né? Mas antes disso, nós vamos para a explicação, tá certo? Primeiro, saber que uma oração só é oração porque ela possui verbo. E que essa oração, ela tem termos essenciais, termos importantes. Como assim, professora? Sem esses termos, essa oração ela não pode ser designada de oração, tá certo? Então, para uma oração existir de fato e de direito, ela precisa ter dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, tá certo? O sujeito, aquilo que se fala ou que se faz uma declaração sobre, né? O predicado, aquilo que se declara a respeito do sujeito, tá certo? Toda oração, por sua vez, tem sujeito e predicado, tá bom? São essenciais por quê? Porque, responda aí, porque não pode faltar, né? Não vai fazer sentido, tá certo? Professora, mas existem orações sem sujeito. Mas aí a gente vai tratar disso bem lá na frente, tá? Aí vamos ver aí, sujeito. Termo da palavra ou conjunto de palavras a respeito do qual se enuncia, se fala alguma coisa. Predicado, o que na oração, por meio de um verbo, se enuncia a respeito do sujeito. Salvo nas orações sem sujeito, em que a oração é formada apenas pelo predicado, né? E nós já vimos isso já em outra classificação. Aí nós temos aqui algo importante a ser dito, né? Vamos para um exemplo. As boas obras valem mais que os belos discursos. Aí a gente, para encontrar o sujeito, a gente vai fazer a pergunta ao verbo. Dependendo do sujeito, a gente pode fazer duas perguntas, o que ou quem, né? Nesse caso aqui, a gente vai recorrer ao que. O que vale mais que os belos discursos? As boas obras. Então, nós encontramos o sujeito, tá certo? Aí nós temos aí, né, os tipos de sujeito. Os simples, que possui apenas um núcleo, né, tá certo? O composto, mais de um núcleo, tá certo? Ele vai ter mais de um núcleo, mais de um substantivo, palavra equivalente. E aqui eu abro atenção para o elíptico, o desinencial ou oculto, né, em qual indica a pessoa do discurso. As pessoas do discurso quais são? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, mas que não aparece, que está oculto, tá certo? O indeterminado, tá certo? Em que a terceira pessoa do plural sem sujeito, né, expressa anteriormente, tá bom? Aí a gente vai fazer a relação do verbo transitivo indireto, do verbo intransitivo e do verbo de ligação. E o inexistente, que é a estrutura oracional que não determina o sujeito presente na oração, tá bom? E o predicado nós vamos ter o nominal, o verbal e os dois juntos, o verbo nominal. O nominal, né, cujo núcleo é um nome, tá certo? E que é importante que você saiba que o núcleo é o termo essencial, né, para se dizer algo, para dizer qual exerce a função do predicado do sujeito, tá certo? O verbal, como o próprio nome já diz, o núcleo é um verbo. O verbal possui obrigatoriamente um verbo, certo? E aí vai ser o núcleo do predicado, o verbo do núcleo. O verbo nominal, núcleo, verbo mais nome, possui dois núcleos, um verbo nocional e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo, né? Então, recapitulando, o predicado nominal é aquele que o nome é a parte mais importante do termo, é o nome, tá certo?
que vai exercer a função de predicativo do sujeito, uma qualidade atribuída ao sujeito. O verbal, que é o verbo, o predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado, o verbo. E o verbo nominal, que é o núcleo, o verbo mais o nome, os dois juntos, né? Um verbo que vai estar relacionado ao predicativo, que pode se referir tanto ao sujeito quanto ao verbo. Aí você vai ter que fazer a relação, tá certo? Então, eu peço aí para que você veja aí na página 76, certo? A resolução dessa atividade que a gente marcou para vocês, tá bom? Entendendo aí, né? Aqui, 76 a 78, você responde no próprio módulo mesmo essa atividade, tá bom? E a gente encerra assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Semana passada, muitos alunos entraram em contato comigo, a qual eu quero mandar assim, um beijo carinhoso, um abraço mesmo. É a certeza que a dúvida tá existindo e a gente está aqui para ajudar no que for preciso, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar. Um abraço carinhoso.